Nós vamos falar sobre um tema hoje que vira e mexe é a causa dos problemas da vida das pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há 20 anos e o cerne, aquilo que é a causa dos problemas, é sempre o mesmo e tudo orbita em torno do autoconhecimento. Então, neste vídeo de hoje, eu vou te trazer alguns recursos práticos para que você possa elevar os seus níveis de autoconhecimento e assim conseguir reduzir os desafios que você vive no dia a dia por ter mais habilidade, mais recursos, mais clareza, mais entendimento, mais ferramentas. Gostou desse tema? Já deixa aí o seu like, o seu joinha. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e de interesse e faz com que ele chegue a muitas outras pessoas. E se você não me conhece ainda, eu sou a Fabiane Mariasati, sou coach, mestre em psicologia e adoro o tema autoconhecimento porque ele é um recurso poderoso, ele transformou a minha vida e eu estou aqui para dividir conhecimentos e se puder ser útil na transformação da sua vida, eu vou ficar imensamente feliz. Então tem 3 pilares fundamentais para que você entenda o processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é o nível de consciência que você tem a respeito de si mesma, de si mesmo, o quanto você conhece sobre você. E muitas vezes, e aí eu falei que o problema surge porque as pessoas que têm baixos níveis de autoconhecimento, elas não entendem o que acontece dentro delas e acham que aquilo que acontece fora dela não é da responsabilidade delas ou aconteceu por fatores externos a elas. Isso até pode acontecer, mas isso não nos isenta, nunca nos isenta da responsabilidade de lidarmos com isso. E é onde nós temos poder. O autoconhecimento é onde está ancorado o nosso poder sobre aquilo que a gente pode fazer em relação a coisas que não temos controle, a coisas que acontecem independente da nossa vontade. Então, o primeiro ponto é aumentar o nível de conhecimento sobre você mesmo. O que acontece dentro de você, as tuas emoções, o que desencadeiam essas emoções. E aí nós chamamos, dentro da inteligência emocional, de elevar o nível de autoconsciência. Por quê? Quando você desenvolve mais autoconsciência, você entende aquilo que acontece. E o entendimento é o primeiro passo para você conseguir lidar com isso, para você saber lidar com o que está acontecendo. Por quê? No universo das emoções, ou você aprende a gerenciá-las, a entendê-las e gerenciá-las, ou você será dominado por elas, dominada por elas. Dominada pela raiva, pelo medo, pela insegurança, dominada pelo receio de não conseguir. Porém, as emoções, elas são sinalizadores de que estão acontecendo coisas que causam sensações positivas, e isso é uma validação, ou sensações negativas que fazem com que você esteja mais alerta, mais atenta e olhe para as situações. Então, o primeiro passo é aumentar o nível de autoconsciência. E para isso você precisa entender como acontecem os processos emocionais, como é o funcionamento da mente. Ter suporte para isso vai ser fundamental. Mas tenha clareza que quando você entende que é o grande primeiro pilar para elevar os níveis de autoconhecimento e de fato colher esses frutos no dia a dia, você passa a ter alternativas para lidar. E como você pode elevar o seu nível de autoconsciência? Toda vez que você para prestar atenção naquilo que você está sentindo. A emoção tem esse grande papel. E quanto mais você treina perceber aquilo que você está sentindo, mais facilidade você terá para identificar a sua emoção e, por consequência, para poder fazer a gestão. Então, treine prestar atenção por meio de meditação, fazendo diário das suas emoções
e também buscando ajuda profissional. Um bom profissional vai te ajudar a desenvolver essa clareza, não por tentativa e erro, mas de uma maneira estruturada, com mais clareza, com mais assertividade. Invista no seu desenvolvimento pessoal. O segundo aspecto para o desenvolvimento do seu autoconhecimento, dos seus níveis de autoconhecimento, é saber lidar com aquilo que acontece dentro de você. Entenda que primeiro você precisa identificar o que está acontecendo, o que isso significa. E segundo, você precisa saber o que fazer, você ter recursos para lidar com isso. E é exatamente esse o papel das ferramentas. As ferramentas são o quê? Como eu mencionei antes, um exercício de respiração pode ser uma ferramenta. Um diário das emoções é uma outra ferramenta que por meio dele você desenvolve clareza. Existem ferramentas de ressignificação, que é o quê? Quando você lembra de um fato que aconteceu na sua trajetória de vida e que gerou um grande trauma, que gerou um grande receio, e você consegue ressignificar ele. O que é a ressignificação? É você entender um fato do passado com um olhar mais amplo, com mais clareza, com mais entendimento, sendo subsidiado por meio de ajuda, de recursos, e você conseguir extrair o aprendizado disso. Então, ao invés de ficar com um saldo negativo e traumático, você fica com um saldo de aprendizado e de fortalecimento. Percebe a diferença? Então, tem ferramenta para ressignificar crenças, para fazer gestão de pensamentos, porque eu identifico que eu penso de forma limitada, que o meu medo faz com que eu pense de uma maneira muito tímida em relação às minhas capacidades. Como eu posso mudar isso? Eu preciso de ferramenta. Então existem um universo infinito de ferramentas, inúmeras possibilidades. As ferramentas também são chamadas de protocolos. Por exemplo, um protocolo para aprender a controlar impulsos, para que você evite agir de forma impulsiva, de forma reativa, de forma impensada. Então, os protocolos, eles vão nortear e respaldar a tua prática, que é o terceiro passo. Você precisa levar essa ampliação de consciência, esse aumento de recursos para a sua prática no dia a dia. E a prática, ela não é algo que vai ser imediatista. Ressignificar uma história de vida ou aprender a fazer a gestão das emoções, a gestão dos pensamentos, vai requerer comprometimento e você treinar isso no seu dia a dia. E é exatamente isso que eu trabalho com as minhas alunas na minha mentoria, que é um processo que não é rápido e nem simples, mas se comparado aos desafios vivenciados no dia a dia pela limitação de autoconhecimento que as pessoas vivem e comprometem os seus relacionamentos e comprometem a sua vida profissional, tendo menos resultados, tendo menos performance, sendo muito menos felizes do que poderiam, é muito rápido até, porque às vezes passam décadas sofrendo. Em 6 meses, em 1 ano, você já começa a ter resultados significativos investindo no seu autoconhecimento. Então é importante ponderar esse tempo, fazer um levantamento sobre aquilo que é importante. E aí é fundamental se comprometer, porque você vai precisar estudar os conhecimentos certos, os conteúdos certos que vão te respaldar, conhecer ferramentas e saber colocar isso em prática de maneira eficiente. É tudo isso junto que vai elevar os seus níveis de autoconhecimento e vai te respaldar para que você tenha uma vida muito mais leve e com mais resultados. Gostou desse conteúdo? Deixa aí o seu like, isso me ajuda muito. E também compartilhe com outra pessoa que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Juntas vamos formando uma corrente cada vez mais forte de evolução e de desenvolvimento.
Um grande carinhoso abraço para você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!